Boa noite, Leonan. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tranquilo? Bom, boa noite a todos, né? Estamos aqui ao vivo da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, diretamente do Laboratório de Probióticos, vinculado ao Instituto de Estudos Costeiros e Ecos. Bom, meu nome é Danilo Vitor Vilhena Batista, né? Sou discente do curso de Engenharia de Pesca, turma de 2018, e hoje nós estaremos conversando com o professor Altevi Signor, que é engenheiro de pesca e professor lá na UniOeste, em Toledo, no Paraná. E hoje nós vamos falar com ele, né, sobre a cadeia produtiva do pescado. O professor vai falar um pouco sobre a cadeia produtiva do pescado. E aqueles que tiverem uma pergunta a se fazer, que possa ser feito ao longo da live, né, pode deixar as perguntas nos comentários. E ao longo da live o professor pode ir respondendo, né? Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora, né? E passo a palavra para o professor Altevi. O professor pode se apresentar, sinta-se à vontade. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, para estar participando da live. É sempre enriquecedor, né, você estar discutindo a cadeia produtiva do pescado. Nós temos a satisfação de estar numa região, né, altamente produtiva, né, e que tem uma participação líder na produção aquícola brasileira. Mas, inicialmente, né, meu nome é Altevir Signor, sou formado em Engenharia de Pesca aqui na UniOeste, o curso de Engenharia de Pesca da UniOeste, campus de Toledo, onde eu tenho a satisfação de, no momento, ser professor também do curso, né? Formei em 2004, fiz o mestrado em aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Unesp, de Jaboticabal. Fiz o doutorado na pós-graduação em zootecnia pela FMVZ, campus de Botucatu. Tive a satisfação também nessa caminhada, né, conhecer aí pesquisadores que hoje estão espalhados aí, Brasil afora. E aí, nesse interim, né, é importante aí para os alunos também que façam essa integração, né? A vida é um campo aberto, né? Nós estamos aí na pós-graduação hoje para aqueles que estão na pós-graduação, para aqueles que estão na graduação, uma vez que saírem aí para o mercado de trabalho, vão estar em contato com pesquisadores não só do Brasil, do mundo, né? Então é importante que você faça essa integração, busque se conhecer pessoas que estejam vinculadas ou desenvolvendo atividades na área para enriquecer os leques de oportunidade que vem a ter uma vez que se forma. E também para desenvolver, né, esses laços, né, de integração com os diferentes pesquisadores nas diferentes regiões que se encontram. Estou como coordenador do programa de pós-graduação aqui em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, né, onde também fiz o meu pós-doutorado, né, recentemente, em 2010. Em 2015 fiz o pós-doutorado também na FMVZ, em Botucatu, através de um programa para buscar esse processo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia e estimular o aperfeiçoamento dos docentes dos programas em consolidação, né? Então eu tive a satisfação de estar participando aí desse pós-doc em 2015 em parceria com a FMVZ lá de Botucatu através de um projeto Casadinho, né, financiado pela CAPES. Estou aí à disposição, uma satisfação enorme estar participando aqui com vocês desse processo, né, de discussão, né, envolve a cadeia produtiva do pescado nesse momento, mas percebi aí no Instagram que o laboratório vem trabalhando diferentes temas, né, e estruturando uma discussão em função, né, da formação dos profissionais, do desenvolvimento, né, da piscicultura, não só da piscicultura, mas de outras atividades que envolvem a aquicultura.
Isso é muito interessante, é muito bom, muito produtivo. Parabéns aí para vocês no laboratório. Obrigado. O senhor pode dar início, né, a falar um pouco do tema e ao longo da live, aqueles que tiverem dúvidas, tiverem perguntas a fazer, por favor coloque, né, nos comentários que ao longo da live o professor pode ir respondendo. Tranquilo. Então vamos falar um pouco, né, sobre a cadeia produtiva do pescado. Quando a gente fala da cadeia produtiva do pescado, nós envolvemos, né, toda a estrutura que se ao longo do processo de desenvolvimento de uma atividade ela se dá, não é só da piscicultura, né, é para todas as atividades. Você tem o setor produtivo, você tem o setor de processamento desse produto bruto que é gerado na unidade de produção, e você tem a cadeia final, que é os consumidores, né? Então, você tem a cadeia produtiva de qualquer atividade, ela trabalha com 3 elos, né? Que são os produtores, que são as indústrias processadoras e que são o mercado consumidor. Então, esses 3 elos, eles têm que estar muito bem conectados, muito bem aglutinados, e o objetivo tem que ser comum, né? E aí, aqui na região, nós temos uma estrutura que ela está muito bem conceituada desde a década de 80, 70, 80, né, que foram as formações aí das cooperativas, né? E as cooperativas, elas trabalham com com a cadeia produtiva. Não, lá no início não era, né, totalmente fechada, mas ao longo do tempo foi se desenvolvendo, se estruturando, e essa cadeia produtiva pelas cooperativas foram sendo fechadas, né? E as atividades como um todo, elas se profissionalizaram, né? E a piscicultura não foi diferente. A partir do ingresso, né, da Copacol, né, lá em 2005, 2000 e meados aí de 2005, né, iniciou, né, e efetivamente se estabeleceu a partir de 2006, né? Depois a Cevale, né, que agora, né, em 2015 aí iniciou as atividades, né? Então a estrutura da cadeia produtiva na região ela foi se consolidando dessa forma, mas no início não se deu dessa forma, né? Nós tivemos aí a produção, né? Nós tivemos oscilações do processo produtivo, nós tivemos crise na cadeia produtiva ao longo do seu desenvolvimento, como provavelmente isso ocorre em todo o país, né? Que no início não foi diferente, né? Então, nós tivemos aí em 1980, 79, 80, né? Iniciou-se, né, através de pioneiros na atividade. Se eu falar o nome de um, eu vou esquecer de outros, mas uma pessoa que chama atenção quando se fala da cadeia produtiva é o Adir Mendes, né? Que iniciou um pequeno frigorífico, né, num distrito aqui da região, e posteriormente, né, foi se estruturando, foi crescendo, né, saindo aí de perto de 1 tonelada dia de processamento, nem no início não chegava a isso, né, mas ao longo do tempo perto de 1 tonelada dia, para hoje mais de 400 toneladas dias de produtos processados, né? Então, a região se estruturou e se consolidou através de parcerias. E essas parcerias elas foram ganhando força a partir do momento que você foi aglutinando esses elos, né? Que é o elo produtor, o elo indústria, processamento e o elo consumidor. Então, esses elos foram se estruturando, foram se consolidando ao longo do tempo, e a partir do momento que se percebeu que a cadeia produtiva ela se consolidaria dessa forma, aí nós tivemos um avanço significativo do processo produtivo da aquicultura na região, fazendo com que o Paraná hoje seja o líder, produzindo praticamente mais que o dobro, né, da produção aquícola em relação ao segundo colocado. A soma do segundo e o terceiro não chega, né, não chega perto do que o Paraná produz. Lógico que, paralelamente a isso, traz uma série de desafios, né? Por exemplo, melhoramento genético, né, que a UEM, né, em 2003, 2004, começou a se trabalhar com a ideia, né, através de financiamentos públicos para trazer
né, a Gift, que, né, acabou vindo como espécie melhorada. As empresas, né, fora da instituição, né, das instituições de pesquisa, começaram a investir em melhoramento genético. Então, nós tivemos um outro elo que foi se estabelecendo ao longo do processo, que é o elo de reprodução e produção de formas jovens, né? Onde se trabalhou o melhoramento, né, inicial para melhorar sobrevivência e crescimento da tilapicultura, né, que se estruturou e se consolidou aqui na região, né? E posteriormente a isso, nós tivemos aí um investimento de outros produtores de alevinos, né? Sendo que a região se consolidou como a maior produtora de alevinos e de formas jovens do Brasil. Isso hoje começa a disseminar pelo Brasil, né? Já há alguns anos, não é de hoje, mas há alguns anos começa a se disseminar pelo Brasil. E lógico que nós estamos falando de uma região sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná como o maior produtor dessa região, desde os meados aí de 2000, né, mas ao longo desse processo, né, foi se consolidando a cadeia produtiva como um todo. E esses elos, né, se estruturaram e consolidaram, né, não só nas cooperativas Copacol e Cevale que eu comentei, mas também a Copices, né, que é uma cooperativa de piscicultores, né, que se estruturou e se consolidou ao longo do tempo e hoje a Copacol adquiriu, né, agora, durante esse ano de 2020, adquiriu a Pisces, né, e aí, lógico que essa cadeia produtiva começa a ganhar força. Então, no Brasil, nós temos uma média de crescimento próximo de 5%, né, aí as pesquisas indicam em torno de 4,9%, e no Paraná nós temos um crescimento diferenciado, né? Nós tivemos aí crescimento teve anos que chegou próximo de 30% o crescimento da piscicultura regional. Mas em média, nos últimos anos aí vem tendo um crescimento de 20%. Lógico que esse crescimento não acontece por acaso, né? Ele acontece porque se estruturou todo um outro elo, que é a formação de recursos humanos altamente capacitados, né, das instituições públicas que atuam na formação desses profissionais. A gente está falando, eu hoje estou como coordenador do programa de pós-graduação em recursos pesqueiros e engenharia de pesca, a gente fala da UniOeste, curso de graduação em engenharia de pesca, mas tem a Fronteira Sul, tem a UFPR, né, tem o Instituto Federal do Paraná, né, tem os outros cursos, né, paralelamente, que trabalham que sombreiam as áreas de produção, né, junto ao curso de engenharia de pesca, né, os biólogos, os veterinários, os tecnistas, né, e os engenheiros de aquicultura, que tem dentro dessas instituições que eu comentei, né, que estão formando engenheiros de aquicultura, que foram dando essa condição de consolidação da cadeia produtiva. Porque aí você tem profissionais com visões distintas, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, mas formado com características diferenciadas, né? E o conjunto desses profissionais atuando no setor, ele estrutura essa cadeia produtiva em todas as suas características de desenvolvimento, né? Então, hoje nós temos muito bem estruturado a formação a produção de formas jovens. Os rebanhos reprodutores estão muito bem consolidados em função dos produtores de alevinos, né, que já desde 2007, 2008, aí começaram a se preocupar com a qualidade dos reprodutores que eles têm em mãos. Isso desenvolveu uma série de fatores, né, que condicionou aí a melhora da qualidade dessas formas jovens obtidas. A Copacol, investindo em melhoramento genético, né, fortaleceu também a entrada de outros piscicultores, né, que produziam formas jovens, mas que talvez não fossem a única fonte de renda, e começaram a se especializar nisso, inclusive criando seu plantel e alguns trabalhando com melhoramento, né, dentro das suas capacidades, das suas potencialidades.
E isso fortaleceu, ao longo do tempo, novos investimentos que, posteriormente, a Cevale também fez. Que a Copices fez, né? Que o Sereia fez, né? Que é um outro frigorífico que tem. Assim como o Adir Mendes, né? Que tem também o frigorífico. E, paralelamente a isso, foi se construindo toda a estrutura de frigoríficos com inspeções municipais. Né? Então, hoje na região nós temos aí em torno, né, esse número ele oscila, né, mas em torno de 24 frigoríficos que sustentam toda essa cadeia de produção, e aí fecha a cadeia produtiva, que também depende dos consumidores finais. Né? Então, você tem todo um elo aí estruturado, consolidado, e que eu acredito que a cadeia produtiva no Paraná, em função de toda essa estrutura que se estabeleceu, ela vai ter um crescimento aí contínuo por alguns anos. A gente também ainda não tem clareza de quão é possível e quanto ainda a gente pode crescer, porque aí nós começamos ao passo que a gente está estruturando, se desenvolvendo dentro da atividade aquícola, nós temos um limitador que é a disponibilidade de água, né? E essas crises hídricas que começou a surgir faz com que haja uma reflexão sobre os procedimentos, os métodos adotados para a criação do pescado, para melhorar a produtividade, otimizando espaço, e aí envolve tecnologia, envolve inovações tecnológicas, envolve novas ideias, visões de futuro, né? Envolve do gestor das unidades frigoríficas repensar, reestruturar, né? Pensar aí no... Porque uma vez o investimento feito, ele tem que pensar aí em atender esse investimento. Esse investimento tem que trazer retorno. É um empreendimento que está instalado, né? Então, os gestores começam a buscar ferramentas para que esse crescimento seja contínuo e automaticamente sustentável. Aliado a todo esse processo, demanda das instituições de pesquisa a formação de recursos humanos voltados para atender essas demandas. E, paralelamente a isso, a necessidade de parcerias com as empresas. No Brasil ainda, a gente tem quando fala assim, ó, vamos fazer uma parceria, ou às vezes o empresário, né, quando ele tem essa demanda, ele vai fazer uma parceria com a instituição, ele ainda não sabe muito bem como proceder. E nós, dentro da instituição ainda, também não temos clareza do que a gente pode, né, tá fazendo. Então, eu acho que assim, é um crescimento aí de duas vias, né, que a atividade aquícola, não diferentemente das outras, vão ter que se trabalhar ao longo do tempo, né. As empresas desenvolverem parcerias com as instituições. Então, o que seria essa cadeia produtiva, né? Seriam etapas consecutivas do processo de produção e processamento, envolve o planejamento e a organização estrutural, direcionado ao volume desejado de produção, né? Seleção da espécie desejada, disponibilidade de água, você tem que avaliar o que tem de água, quanto é possível produzir, você vai fazer um investimento, né? Você tem que analisar a potencialidade produtiva daquela região, a capacidade de produção existente, né? Quanto eu posso produzir naquele local, aquela região. A disponibilidade de formas jovens, porque se eu vou fazer um investimento, eu tenho que saber se dentro do processo produtivo eu vou ter uma disponibilidade de formas jovens, de alevinos, de juvenis, para mim não ficar refém de buscar isso a longas distâncias, isso encarece o processo produtivo, né? Pós-larvas e alevinos, né? Logicamente. A infraestrutura necessária, o que eu vou precisar, né, de infraestrutura para transporte do pescado nas suas diferentes fases, porque não é só obter formas jovens, não é só transportar de um local para outro formas jovens, mas envolve toda uma infraestrutura para fazer o manejo, né? Porque hoje nós temos bem caracteristicamente estabelecido, né? Aqui na região as empresas já estão trabalhando com isso, os produtores já estão começando a trabalhar com isso, onde você faz repicagem desse pescado em determinadas fases, né? Para você otimizar o espaço produtivo, tá?
Você precisa, logicamente, de fábricas de ração. Você tem que ter o fornecimento de alimentos para esses peixes que serão cultivados nessas diferentes fases. Você tem que buscar parceria para desenvolver pesquisa, para melhorar a qualidade da ração, né, para estruturar essa cadeia produtiva. Você vai depender de um corpo técnico muito bem conceituado, né, porque o gestor por si só, por mais que ele se coloque como o empresário e que tenha a capacidade de idealizar e construir ferramentas ou estruturar uma determinada logística, né, ele tem também limitações, ele precisa de um corpo técnico altamente habilitado para isso, né? Terá que trabalhar num desenho do sistema de produção a ser adotado, automaticamente, ele vai ter que pensar nesse desenho, como que vai se dar, porque eu vou abater hoje 600 quilos, amanhã eu quero abater 2 toneladas, daqui uma semana eu quero chegar a 8 toneladas, eu tenho um investimento feito, como que eu vou ao longo desse tempo atender esse investimento? Eu quero chegar a 300 toneladas, a 600 toneladas, esse é um processo visionário, né, de crescimento futuro, né, de estruturar a cadeia produtiva como um todo, né. Ele vai tem que pensar num frigorífico, né, como que essa unidade frigorífica vai se estabelecer, né, como que essa unidade de processamento na transformação desse pescado vai se dar, o que ele vai aproveitar, porque nós temos aí o filé como, né, produto nobre, mas hoje, né, se a gente for analisar, a maior renda de exportação do pescado brasileiro são os coprodutos, que não é o filé, né? Não é o filé a maior renda, o maior valor de exportação que o Brasil tem. São os coprodutos. E se esses coprodutos são valorizados lá fora, é porque eles têm funcionalidades, eles têm aplicações. Cabe a nós, né? Lógico que tudo que você quer fazer envolve custo, né? E aí envolve automaticamente o interesse das empresas, das indústrias, em buscar em parceria com as instituições para desenvolver tecnologias, para entender a funcionalidade, para entender o que esses coprodutos podem gerar de agregação de valor. Porque às vezes é fácil, né, para uma empresa. Eu me desfaço do coproduto, é um resíduo para mim. Mas eu estou deixando outro resíduo lá no campo. Porque para mim produzir o coproduto, eu precisei jogar ração na água, fornecer ração para o peixe. Eu fiz esse peixe gerar efluente. Eu fiz esse peixe gerar impacto ambiental, porque gera impacto ambiental. A gente não tem como, né? Qualquer atividade, qualquer ação humana gera impacto. O simples fato de eu estar conversando com vocês, eu estou gerando impacto ambiental. Agora, nós temos que atender, porque por que eu estou gerando esse impacto? Tem essa tecnologia que nós estamos usando, né? Que envolve todo um processo de cabeamento, de estruturação, de geração de energia, né? Que envolve todo o processo de respiração e de trocas gasosas, mas né, não vamos explorar tanto isso também, que não é o foco. Mas nós temos um impacto gerado de qualquer ação antrópica que se faça. E o cultivo de organismos aquáticos não é diferente, né? Toda e qualquer ação gera uma reação e o meio ambiente responde a isso de formas distintas, diferentes. E se nós quisermos dar sustentabilidade ao processo produtivo, nós temos que entender como ele se dá. E eu diria que a aquicultura está longe, mas muito longe de entender caprichosamente o que de fato no metabolismo aquático envolve a produção de organismos aquáticos. Nós temos muitas pesquisas a serem feitas para entender todos esses mecanismos. E aí envolve a participação de todos os atores do processo. Envolve as instituições de ensino, que têm um corpo técnico estruturado, professores, mestres, doutores, pós-doutores,
né, que tem um histórico de pesquisa, que tem uma estrutura consolidada para atender demandas, e envolve por outro lado, os atores das indústrias, das empresas, em buscar essa parceria, em fazer essa parceria funcionar, estruturar mecanismos buscando formas diferenciadas de melhor conhecer esse processo, porque num primeiro momento, se a gente avaliar o processo produtivo, né, ele é altamente rentável. A aquicultura é uma das atividades que mais traz renda para o produtor, que mais, hoje, talvez uma das que mais traz renda para a indústria. Mas, ao mesmo tempo, traz um alto risco ao ambiente, porque se eu continuar produzindo da forma que eu estou, sem me capacitar, eu estou gerando um problema, né, para mim mesmo, porque amanhã ou depois eu vou ter um peixe que vai ter sabores desagradáveis, né, e aí a indústria ela pode não comprar mais o meu peixe, né, ou se eu sou integrado, pode começar a restringir a minha a colocação do meu pescado dentro da indústria, né? A forma de processamento desse meu pescado. Então, o produtor ele começa a se preocupar com isso, a indústria começa a visualizar esses problemas e um setor isoladamente não produz sustentabilidade em lugar algum desse mundo que nós vivemos, né? A sustentabilidade se dá ao passo que todos crescem conjuntamente. Se houver, e aí depende, claro, de toda uma estrutura que vai se formando e de forma amadurecida se consolidando ao longo do tempo, as parcerias, né, para que isso se consolide, para que esse desenvolvimento seja de fato sustentável. Então, nós precisamos ter cada vez mais a indústria participando das pesquisas, efetivamente colaborando com as pesquisas, as instituições de ensino têm que estar cada vez mais abertas a esse processo, os pesquisadores precisam estar mais presentes nessas ações e na busca de parcerias, e as indústrias precisam sim estar buscando essas ações, essas parcerias, nas regiões que elas têm a disponibilidade de uma instituição, e se não tem essa instituição presente, buscar ferramentas para construir uma estrutura que permita o desenvolvimento de uma instituição que vai formar recursos humanos para atender a demanda daquela região, na formação de profissionais que aquela região precisa para promover o desenvolvimento, né? Não há um elo se desenvolvendo sozinho que seja sustentável. Não existe. O capitalismo está aí para mostrar, né? Na realidade, o Covid só veio para mostrar as nossas fraquezas, né? O Covid, ele mostrou a carne viva das nossas fraquezas, né? Porque ele mostrou que, primeiro, não tem união entre as nações, não tem estruturação consolidada entre países, ações estruturadas entre países, né? Até para salvar pessoas, a briga, né? As vacinas estão aí para comprovar. Então, eu sou melhor que o outro e o outro não é igual a eu, né? Então, a Covid está aí para mostrar as nossas fraquezas. O agronegócio não está sentindo isso, né? O agronegócio ele está se desenvolvendo. Eu acho que nunca o agronegócio teve tão bem, né? Por quê? Porque nós somos um país agrícola. O Brasil é um país agrícola. As atividades agrícolas no Brasil sustentam o desenvolvimento do país. Lógico que isso é diferenciado em regiões, né? Não é igual para todas as regiões. Mas mesmo as indústrias, né, que estão aí anos-luz tecnologicamente à frente de muitas instituições de ensino e de pesquisa, se diga a verdade, né, também sentiram na pele a falta de entrosamento e de consorciamento das ações de busca de desenvolvimento junto a esses elos, né, de formação de recursos humanos, que envolve automaticamente as instituições de ensino, de pesquisa, né, mas também envolve a aceitação de busca de parcerias. Hoje nós temos aí incentivos para essas parcerias por parte de órgãos de fomento, né, governos de estado, governo federal,
Por outro lado, nós temos um desafio, que é o convencimento de que isso precisa ser feito, né? Os empresários, eles ainda não estão com clareza absoluta de que isso é necessário, não vou dizer todos, mas é uma realidade para uma grande parcela. E as instituições, elas não têm uma estrutura, muitas vezes, né, dentro da região que ela atua, adequada para atender as demandas que ali existem. Então, nós temos desafios a serem vencidos que são enormes nesse sentido, né? Professor? E aí, automaticamente, se eu vou trabalhar com a cadeia produtiva do pescado, eu preciso formular e processar rações adequadas para aquelas espécies que estão sendo cultivadas, né? Para atender melhor desempenho, para buscar melhor rendimento, para atender, né, dentro da indústria, uma melhora no rendimento do produto nobre que hoje a gente tem, que é o filé, né? Mas não para por aí, né? Se a ideia é crescer, precisa se planejar e estar preparado para mudanças, né, do sistema de criação, para ter um pescado mais próximo possível da indústria, em volume, em qualidade, né? E aí a gente fala, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que pensar em atender o consumidor, né? Automaticamente tem que pensar em atender o consumidor. O que o consumidor ele aceita como produto, porque aí nós vamos começar a pensar em desenvolvimento de produtos, e aí o que o consumidor aceita, né? Então tem que se conhecer o consumidor para saber o produto a ser desenvolvido que atende aos anseios da sociedade consumidora, né? Professor? Oi. Professor, nós temos uma pergunta da professora Lorena. Aqui no Pará é muito comum a comercialização dos peixes de cultivo vivos, ou, quando abatidos, são comercializados inteiro. Qual a sua visão da importância do processamento do pescado no fortalecimento da cadeia produtiva? Inicialmente, né, você tem que trabalhar com aquilo que a região consome. Se a região tem uma cultura de consumir peixe inteiro, você vai ter que ter o peixe inteiro para aquela região, para aquele local. Mas a importância do processamento está em você, primeiro, otimizar o aproveitamento do pescado, né? Porque se eu vendo um peixe inteiro, o consumidor ele vai lá preparar aquele peixe, né? Vamos pensar, eu estou trabalhando com um peixe, vou colocar um exemplo de um peixe. Eu vou lá e preparo aquele peixe. Quando eu vou consumir o pescado, né? Embora no Brasil nós não temos essa cultura, mas fora do Brasil já essa cultura está bem estabelecida, eu vou ter que pensar que eu vou aproveitar 50% do pescado se eu consumir toda a carne, e 50% dele, ou se eu tirei as vísceras, se eu tirei cabeça, né, eu vou ter aí 30%, 40% desse pescado, de um peixe, eu vou estar descartando. Sendo que se eu tivesse na indústria esse processo, eu não estaria descartando nada. Eu estaria aproveitando tudo. Então, essa cultura de consumir peixe inteiro, a gente tem que atender, né? As postas, os porquinhos, né? Que a indústria processa, né? Hoje, as cooperativas, né? Estão fazendo isso, as indústrias, os frigoríficos estão fazendo isso dentro da sua unidade processadora, porque acaba chegando um produto mais acessível ao consumidor, né? Mas você tem essa relação, né? Se eu produzo 1 quilo, eu vou ter aí lá no produto final que o consumidor vai estar preparando o pescado, ele vai ter 20%, 30% desse pescado descartado, né? Para 1 quilo, beleza, para 1 tonelada, tranquilo, para 10 toneladas, para 20 toneladas. Agora, a partir do momento que você tem 100, 400, aí a coisa muda de figura, você já tem que aproveitar integralmente esse pescado, porque além de aí entra uma outra questão muito importante do processo. Envolve a cadeia produtiva. Se eu pego esse peixe e aproveito integralmente ele, eu estou minimizando o impacto causado pelo seu processo produtivo. Tá? Agora, porque eu vou estar causando um processo, um impacto que pode ser talvez zero. Zero não vai ser, né? Mas pode ser reduzido drasticamente se eu tiver sistemas fechados de produção, se eu tiver tecnologias envolvidas aí no processo produtivo. Mas se eu tiver um sistema que eu estou colocando ração lá no viveiro
Eu estou tirando o peixe e essa água está indo para o rio, a partir do momento que eu tenho 100, 200, 300, 500 toneladas de pescado produzido dia, eu já começo a ter um significativo impacto de matéria orgânica conduzida para esses ambientes, né? Então eu tenho que começar a repensar um pouco toda essa estrutura que está aí. E aí, automaticamente, o meio ambiente vai responder a esses impactos, né? Não só a piscicultura não gera impacto por si só, mas o conjunto das ações de produção gera e significativos impactos. Então, a importância do processamento está em, primeiro, você aproveitar integralmente o pescado, né? Segundo, você melhorar a vida útil desse pescado para consumo, né? Se eu tenho um pescado que vai ter uma vida útil de 30 dias, 2 meses, eu posso elevar essa vida útil, uma vez processado, para 6 meses, dependendo do produto que eu vou produzir. Produzir até 8, 10 meses, né? Então, assim, eu elevo a vida útil do pescado. Lógico que esse processo, ele precisa ser aperfeiçoado dentro da indústria, né? Então, a indústria também, ela vai ter que se programar em relação aos produtos que ela deseja produzir. E dentro desse produto ter uma estrutura que atenda aquilo que ela tem como visão aí de crescimento, de desenvolvimento, né? Bom, nós temos uma outra pergunta aqui da Cláudia Portela. Professor, quanto à sanidade do pescado e doenças que cometem a tilápia, o que você tem a dizer sobre a intensificação da produção no Paraná e seus problemas com doenças? Automaticamente a intensificação leva a problemas sanitários, né? Isso é natural, né? De qualquer atividade, né? A piscicultura não é diferente das outras atividades produtoras de carnes, né? Uma vez que você intensifica, você está no meio aquático, o que é ainda um outro problema mais grave, né? Porque uma vez que você gera condições de desenvolvimento de patógenos, né? Que vão causar danos ao desenvolvimento desses animais, eles vão acometer esses animais. Acometendo esses animais, eles podem ter problemas de desempenho, não se desenvolver a velocidade que poderiam, não ter uma qualidade de carne lá no processamento desejada. Então, você tem uma série de fatores aí, além de causar possivelmente perdas por mortalidade, né? Então, no Paraná, a gente tem, sim, problemas. Ainda não é algo assim que causa prejuízos significativos, né? Mas já começa a aparecer na produção, né? Nas pisciculturas começam a aparecer problemas, que ainda não é uma causa assim que leva a prejuízos significativos à cadeia produtiva como um todo, mas já começam a demandar profissionais habilitados para trabalhar com essa questão, né? E automaticamente a sistema de criação hoje, na maior parte aí do processo produtivo, ele é aberto, ele é em tanques rede ou ele é em viveiros escavados, né? Com renovação, né, de água, recirculação de água, algumas propriedades, mas a maioria é renovação constante. Então, você tem a possibilidade, uma vez que você tem um acometimento de um determinado patógeno, numa determinada piscicultura, você tem o carreamento disso por água para outras pisciculturas, né? Dependendo do patógeno que causa esse problema, ele pode se tornar aí uma situação bem complexa dentro das pisciculturas, né? Então, tem se trabalhado essa conscientização, né? As empresas, dentro das suas características produtivas, elas têm feito, sim, pesquisas direcionadas a isso, né? E eu acredito que a gente pode, né, uma vez que as parcerias começam a surgir, essa evolução ser muito mais rápido. Surgem as vacinas, né, que tem a sua aplicabilidade,
Mas aí tem a questão de ser restrito a um patógeno, né? Então você teria que ter várias vacinas ao longo, né? Ou trabalhar com num sistema onde você tem um controle mais rigoroso do processo produtivo para evitar que esses patógenos venham a cometer e causar mortalidade. A origem das formas jovens, né? Então, podem ser meios, né, de carrear esses patógenos para o sistema de cultivo. Então, tem que se ter uma série de cuidados, né? E uma vez que se intensifica a produção, você está a risco da ocorrência de enfermidades. Não tem como ser diferente. As enfermidades vão acontecer mais cedo, mais tarde, podem causar danos significativos. Nós já tivemos mortalidades, né, em pisciculturas aqui no Paraná, sim. O Brasil tem também históricos de mortalidade por enfermidades. Isso são questões que têm ganhado bastante destaque em várias publicações científicas, tem sido linhas de pesquisa de vários pesquisadores a nível de Brasil, né? Tem sido publicado aí situações, né, de problemas e de formas, né, de você evitar ou pelo menos minimizar o impacto causado por um determinado patógeno. Em várias, né, revistas aí vem trabalhando com publicações direcionadas. Então, assim, existe o problema. O que se precisa fazer é buscar formas de conhecer como melhor trabalhar, como melhor administrar essas situações. E aí eu volto naquilo que eu já comentei, é tecnologia. A gente ainda tem essa questão de produção em sistema aberto, né, que é forte aqui no Paraná, e em várias regiões do Brasil, né, é forte essa produção em áreas abertas, mas que ao longo do desenvolvimento da atividade vai exigir investimentos em tecnologias para que você consiga minimizar os problemas, evitar, né, ao máximo a incidência de enfermidades e danos que possam vir a ser causados por esses patógenos aí que venham a cometer os peixes. Nós temos uma outra pergunta da Ana Dalmacio. Professor, acredito que hoje ainda há muita dificuldade de comunicação entre professores das diferentes áreas da aquicultura e pesca no Brasil. E se torna pior quando falamos de empresa. Que tipo de abordagem você acha que deveria existir para melhorar essas pontes? Eu acho que é tão simples, né? Pelo menos a visão que eu tenho é todos ganham. Né? De uma coisa que todos ganham, para que você vai complicar, né? Se é tão simples, eu uma vez que eu como professor tenho parceria com uma empresa, né? Eu vou estar ganhando porque eu vou estar criando condições para formar pessoas em função das demandas que se tem. A empresa vai estar ganhando porque ela vai estar tendo conhecimentos voltado para a sua demanda, ela vai estar aprimorando as suas metodologias, as suas estruturas, o que ela tem de conhecimento relacionado ao que ela desenvolve, né? Então, assim, se é uma coisa que todos ganham, eu acho que o problema é o ser humano. Só o ser humano. Porque não existe outra resposta. Como resolver isso? É uma questão cultural. A gente precisa dialogar mais, conversar mais, pensar mais, refletir mais, atuar mais fortemente junto a essas ações. As empresas são carentes, algumas de tecnologias, outras têm tecnologias muito, muito à frente do que a instituição tem condição de oferecer. Isso é real. Assim como tem muitas empresas que estão carentes por tecnologias, estão necessitadas por tecnologias, tem muitas que estão à frente da instituição. Isso é real. Só que é uma situação bem complicada, porque uma vez que a indústria está à frente da instituição,
nós temos um problema, um vácuo criado que vai trazer problemas mais cedo ou mais tarde. Né? Esse problema vai vir com uma potência que talvez, por mais que ela queira, ela não vai dar conta sozinha. E quando ela precisar da instituição, a instituição não vai estar preparada para atender. Por outro lado, aquela instituição que está carente de tecnologia e a instituição está à frente, a tendência é essa empresa ganhar velocidade do desenvolvimento. Essa que está carente. E aí vai chegar um momento que essa que está carente, que está ali trabalhando dia a dia com a instituição, ela vai estar à frente daquela que estava à frente. Porque os ciclos, né, tecnológicos, eles acontecem continuamente. Então, uma empresa que está tecnologicamente à frente hoje e não busca integrar essas ações com uma instituição para estar trazendo essa instituição ou acelerando o processo de desenvolvimento do conhecimento e disseminando esse processo, ela vai chegar um momento que ela não vai mais dar conta. Por si só, em toda a sua demanda que venha a ter. Quando ela precisar da instituição, a instituição não vai estar preparada para atendê-la. E aí ela vai ter uma redução de velocidade que pode fazer com que as outras empresas menores a ultrapassem. Porque barreiras vão chegar para todos, né? Chegam para todos. Né? As barreiras de conhecimento científico, nós estamos na academia, falo isso, né? Você está aí estudando, né? De centro de graduação, né? Laboratório, né? Envolve o processo acadêmico, né? De forma direta. Nós estamos continuamente estudando, né? E a gente vê coisa nova a cada hora sendo publicado. Não é real? Imagina numa sociedade, que a gente não fala mais de Brasil quando fala em ciência, nós falamos de mundo. Quando você fala de conhecimento científico, fala-se de mundo. O conhecimento científico é mundial, ele não é de conhecimento, ele não é de domínio de ninguém. É por isso que se fala conhecimento científico, ele é de domínio mundial. E se ele é de domínio mundial, coisas novas surgem a cada momento. Num mundo que você tem aí perto de 300 mil publicações científicas mês, hoje passa longe dos 240 mil produções científicas mês, na área do conhecimento geral, e muitas áreas do conhecimento se cruzam, né? Quem que imaginou que um dia que a medicina ia usar peixe para fazer pesquisa com seres humanos, para conhecer o efeito de uma determinada droga, né? Remédio, produtos farmacêuticos, né? Ia se trabalhar com peixe, né? Mas não é de hoje, já há décadas vem sendo feito isso. Então, assim, as áreas do conhecimento se cruzam em função dos seus sombreamentos. E, naturalmente, uma vez que eu me isolo, eu como pesquisador, eu como instituição, eu como empresa, é insustentável. Qualquer ação é insustentável nesse sentido. Então, as parcerias elas vão ter que ser cada vez mais afuniladas, mais presentes. Elas têm que estar cada vez mais presentes. Né? Eu como instituição, falando, né, como instituição UniOeste, eu como pesquisador da universidade, eu não vou conseguir atender a demanda específica de uma determinada região, mas eu posso, talvez, contribuir com algo daquela região. E aí surgem as parcerias interinstitucionais. Né? Essas parcerias interinstitucionais são fundamentais. Esse elo de conexão do conhecimento internacionalmente, instituições internacionais, as parcerias internacionais, seja de instituição para instituição, seja de instituição para com empresa, né? Elas fazem o desenvolvimento dar saltos quando efetivamente acontece. Né? Quando efetivamente acontece, o desenvolvimento dá saltos que nem a empresa tem noção do tamanho do salto e muito menos a instituição tem capacidade de entender o quanto ela pode ganhar com isso. Mas é uma questão cultural que aos poucos está sendo vencida, né?
As empresas estão presentes, estão buscando as instituições, né? E eu acredito que vai fortalecer muito o desenvolvimento regional, nacional. Nós vamos, a partir do momento que isso se estruturar, nós vamos ter saltos tecnológicos fantásticos. O que precisa hoje é estar mais claro isso, né? Tanto para a instituição quanto para as empresas. Mas esse é um processo de amadurecimento que vai se dar aí naturalmente. Tá? Naturalmente, eu acredito que vai se dar. Tem mais alguma pergunta? Não, até o momento não tem mais nenhuma pergunta. Ok. Então, assim, eu acho que é interessante, né? Às vezes você está lá trabalhando com a produção, né? E é importante você ter em mente que você está trabalhando com peixe e você quer que aquele animal converta, né? Em renda. Ninguém trabalha de graça, né? E ninguém imagina que você vai investir numa produção e não vai ter retorno dela, né? Então é importante, e aí tem que ter esse elo, tem que estar bem claro. E uma das coisas que eu acho que chama atenção quando a gente fala de cadeia produtiva é a conversão alimentar de peixes, né? Então, quando a gente fala de conversão alimentar, é um exemplo bem, assim, bem grosso, né? Mas só para terem uma ideia da importância que isso tem no sistema. Se eu tenho um peixe, tem uma conversão de 1,5 com uma ração A, e eu tenho uma conversão alimentar de um peixe que tem 1,2 de conversão alimentar com uma ração B, a ração A se custe R$ 2 o quilo e a ração B que custe R$ 2,20 o quilo. Médio, né? Estou chutando preços médios. No final do processo produtivo, o custo da ração A, né? Como exemplo aí, só para citar a importância de se considerar isso, a ração A vai ter um custo de 3%, de R$ 3 por quilo de peixe. E a ração B vai ter aí R$ 2,64 por quilo de peixe. Então, ou seja, às vezes uma ração que é mais cara, ela pode trazer benefícios ao produtor. Se falando em renda. Por outro lado, né, a ração com um preço menor pode não ter um retorno tão significativo assim ao produtor. Então, o que se precisa? Precisa se pensar no manejo, né? Quando a gente fala de cadeia produtiva, o produtor precisa acompanhar para passo o manejo produtivo, tá? Ele precisa estar, e os técnicos têm que estar envolvidos nesse processo, né? Os técnicos têm que estar presentes nesse processo, porque é o passo a passo desse processo de desenvolvimento é que vai garantir que o peixe lá no final tem um bom rendimento, né, financeiro para quem está produzindo, vá pagar as contas, né, e vá manter o produtor no processo produtivo. Por outro lado, ele também tem que garantir que lá na indústria esse peixe vai ter um bom rendimento de filé, né? E aí você tem que pensar também que a qualidade da ração ela vai estar envolvida na concentração de gorduras viscerais que podem vir a reduzir rendimento, podem vir a reduzir desempenho, podem vir a comprometer, aí a gente sabe muito bem, né, que obesos têm problema de fígados, né, podem ter problemas aí, outros efeitos colaterais. Então, para peixe não é diferente. Eu tenho um peixe que tem problemas metabólicos em função do alimento que ele está consumindo, e para nós não é diferente, né? Se a gente come um alimento de boa qualidade, nós vamos ter, né, uma saúde boa, nós vamos ter um comportamento, nós vamos ter um comportamento diferenciado para com os outros. Para peixes não é diferente. Se o peixe come uma ração que não é de boa qualidade, o comportamento dele dentro do lote vai influenciar lá na homogeneidade final desse lote. Então nós vamos ter um peixe que no final desse lote não vai estar homogêneo. E se ele não tiver homogêneo, ele tem uma disparidade de crescimento muito grande,
ele vai influenciar no rendimento na indústria, mas não só no rendimento na indústria, na forma de aproveitamento dele também. Você aumenta o descarte, né? Então você vai ter peixes com um percentual grande de descarte. Isso é problema para a cadeia produtiva, é problema para toda a cadeia produtiva, não é só para a indústria, porque o produtor vai, consequentemente, ganhar menos por aquele peixe. Por outro lado, nós temos também a questão de que, né, se eu tenho uma ração boa, pela ração ser boa, não garanto homogeneidade lá no final. Não é só a ração ser boa que vai garantir a homogeneidade do pescado no final. É um manejo feito durante o processo, durante o sistema de criação. Né? Então, é importante que os técnicos, os produtores, né, o pessoal envolvido na cadeia produtiva tenha essa clareza. Ele tem que acompanhar para passo o processo de desenvolvimento dos animais. Porque não é chegar, não é colocar o peixe lá, jogar a ração e lá no final eu vi que tem uns peixes lá que dá 500, 600, 2 quilos, então 3 quilos, então eu vou lá e vou capturar o pescado. Mas qual que é o peso médio dele? Então eu tenho que constantemente estar acompanhando esse crescimento. Para ver se eu estou fornecendo ração suficiente, para ver se eles estão crescendo numa velocidade adequada, esperada, para ter uma ideia de quanto tempo eles vão precisar ficar lá no cultivo, para mim programar, né? O planejamento, né? Que a gente conversou lá no início, né? O planejamento, né? Como que eu faço o planejamento de um processo produtivo? Se eu tenho um animal que cresce numa velocidade X por dia, em média, eu sei que em tantos dias de abate eu vou ter um peixe com tal peso. Então eu sei que em tantos dias eu vou poder contar com aquele viveiro para processar. A partir daí eu vou me planejando para atender períodos, pós-períodos, a demanda do frigorífico. Então, eu tenho que ter um planejamento adequado. Esse planejamento é essencial. E isso demanda conhecimento técnico, demanda corpo técnico, né? Demanda a participação de pessoas, né? de formadores aí, e que tenham capacidade de decisão, estejam preparados, né? Para decidirem no momento que a eles for solicitado esse processo decisório. Então, esse conhecimento técnico e é importante para um planejamento estratégico da indústria. Tá? Não sei se surgiu mais alguma pergunta. Ainda temos 3 perguntas. Professor Tevi, o Instagram ele disponibiliza apenas 1 hora de live, né? Para que possa. Então, a gente pode encerrar agora e reiniciar a live para o senhor responder as perguntas, pode ser? Pode ser, sem problema. Então, gente, vamos reiniciar a live, tá? Porque a gente está estourando já o tempo máximo da live e nós vamos reiniciar e as perguntas que fizeram agora, o professor Tevi já responde. Já voltamos. Tranquilo.